Nós continuamos no nosso aprendizado junto com o Gustavo, o Vitor e toda essa espiritualidade maravilhosa. E tínhamos na semana passada lido um pouco sobre o campo, né, de convergência ativa, que é um campo que é mais ou menos específico, né, dos esclarecedores, né, também conhecidos popularmente como doutrinadores nas reuniões, né, mais comumente de desobsessão. E a gente sempre volta um pouquinho, mas acho que a gente não precisava nem voltar muito, porque a última frase da resposta, né, onde a gente encerrou semana passada, a harmonia decorrente do pensamento construtivo em forma de prece é o melhor caminho para atendermos ao irmão necessitado. Então, só essa frase já nos enche de uma esperança de realizarmos algo de bom que poderíamos debater só ela hoje e já seria um dia imensamente feliz. Ter um pensamento querendo o bem de tudo, de todos, de harmonia para tudo ao seu redor, transformar isso numa prece, numa conversa íntima, sincera, verdadeira, com tudo que é de mais belo e elevado no universo. Pode falar, Romo. Porque realmente é muito rico, né? Mas olha que você já falou tudo. Porque muitas vezes a gente fala assim, não sei como é que eu posso ajudar um irmão, né? O que eu posso fazer com o irmão? E às vezes as aflições da humanidade são muito grandes, né? Mas olha, a harmonia decorre do pensamento construtivo, né? Em forma de prece, já é uma oração para aquele irmão, para aquela humanidade, né? E é muito importante isso, porque realmente a gente é muito pequenininho, mas o mundo maior, né, está todo conectado e pronto para ajudar todos nós, né? É magnânima essa frase aí. Então, continuemos. Obrigado. Então vamos continuar no próximo questionamento que nos foi levantado pelo nosso querido Vitor. Nas concepções de alguns, vige uma espécie de louvação aos médiuns ostensivos, falantes ou psicógrafos, minimizando, a bem dizer, o valor que se deve atribuir aos demais tarefeiros da doutrina espírita, todos dignos de aprovação e respeito, a exemplo do que acontece com os doutrinadores. Aliás, há doutrinador que sequer entendeu a responsabilidade assumida perante o mundo maior e o papel que lhe compete no cenário da equipe mediúnica para que os objetivos maiores sejam plenamente alcançados. Parece-nos indispensável lembrar que a autovalorização com responsabilidade é a postura correta a ser levada em conta por parte do esclarecedor consciente da sua importância no contexto mediúnico. No nosso modo de ver, ele não deve se achar menos importante ou, ao contrário, se envaidecer do papel de administrador rígido do grupo. Aqui eu só queria fazer uma ressalva, né, que ele está falando especificamente da figura, né, do esclarecedor, né, das reuniões, né, daquele pessoa que mais ou menos conduz a reunião. Mas eu acho muito interessante quando ele fala aqui no início da pergunta, né, que isso é uma coisa normal mesmo, né? As pessoas tendem a
enaltecer muito aqueles médios que mostram, né, às vezes uma coisa até meio teatral, né? Que são os que falam, os que escrevem, né, os médios ostensivos, e acham que eles são mais importantes no trabalho. E muitas vezes, aqui ele cita especificamente esclarecedor, mas eu citaria mais importante ainda os de sustentação, aqueles médios que ficam ali quietinho no seu canto, que parece que não estão participando de nada, fazendo absolutamente nada, mas são de uma importância vital para qualquer trabalho, que eles criam toda uma atmosfera, toda uma vibração, um estado vibracional que envolve todos os participantes, encarnados e desencarnados. E essa coisa do nem se considerar especial pelo trabalho que faz e nem se sentir pouco, se autodenegrir, né, na sua própria imagem por achar que faz pouco, isso deve ser levado não apenas para o esclarecedor, para o doutrinador, mas para todos os que se propõem a trabalhar pelo bem maior, pelo próximo, por qualquer tipo de benefício que você possa estar pensando em levar, que não seja para você próprio. Então, tudo que ele vai ser dito aqui, embora ele tenha focado em relação a uma figura específica, eu acho que tem que ser intimamente absorvido por cada um de nós, pelos que são médios ostensivos, pelos que não são, por aqueles que acham que podem realizar grandes coisas, por aqueles que acham que não conseguem realizar nada. Isso vale para todos nós, pois cada um de nós é uma pecinha de um quebra-cabeça infinito, que não tem fim. E cada um que se consegue se conectar e encontrar o seu lugar nessa imensa figura é mais uma luz que brilha no universo. Então, a minha intenção do que eu estou falando aqui é realmente isso, que cada um pense em tudo que vai ser dito aqui no geral, no seu individual, porque não é esse ou aquele médium que precisa do que está sendo explicado aqui. Somos todos nós. Saber que temos o nosso papel específico, que realizamos trabalhos importantíssimos, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que nós mesmos não reconheçamos, mas que isso jamais possa ser um motivo de orgulho, de vaidade. Lembrando que nós não somos absolutamente nada, não somos absolutamente ninguém, se não fizermos por amor, não realizarmos do ato mais simples ao mais complexo, por amor. E Lancelin, só lembrar, gente, se alguém quiser falar, como eu estou com o texto aberto, eu não vejo levantar a mão, então tem que me interromper mesmo, tá? E Lancelin responde o seguinte: em relação ao fato de se apequenar diante da tarefa, é possível que tal posição decorra do desconhecimento do metabolismo mento-magnético atribuído à essência do próprio esclarecedor. Por isso, ele imagina que, pelo fato de não possuir a mediunidade ostensiva, optou pela tarefa da doutrinação como instrumento de trabalho assistencial de menor expressão. Muito embora alguns apresentem sinais evidentes de mediunidade. Assim,
equivocam-se quando atribuem a si próprios um papel secundário no contexto dos trabalhos práticos na esfera mediúnica. Isso serve para aqueles que participam aqui, quando terminam, não vi nada, não senti nada, não sei se eu estou ajudando. Todos estão ajudando imensamente. Só o fato de estarem aqui já é luz nas sombras. O doutrinador é como o timbre, a nota música, aquele que permite ao músico afinar o seu instrumento. Ele dá o tom reverberativo da sonoridade energética da reunião. Uma equipe que dependa da iniciativa de um desprovido de visão expansiva, que não confia na espiritualidade nem na atuação convincente do grupo mediúnico, não pode geri-lo com a devida harmonia mental. É forçoso admitir que a criatura humana possui algumas idiosincrasias e certas imperfeições. Apesar disso, o adepto espírita, quer seja médium ou doutrinador, deve se empenhar no estreitamento de vínculos com os postulados evangélicos de Jesus, ao pretender desbastar progressivamente as arestas grosseiras ainda presentes na própria personalidade. Por sua vez, o dirigente do trabalho mediúnico, quase sempre investido da função de esclarecedor, embora represente uma espécie de esteio no grupo, não deve se considerar dono da equipe nem atribuir a si próprio importância maior do que a de um simples trabalhador do Cristo. Os valores morais que o regem determinam-lhe o teor de sua atividade, como dirigente e harmonizador da equipe. São esses os singelos valores mais próximos daquilo que ele deve almejar em si, para que o grupo prospere, pois apesar da surpresa de muitos, o grupo mediúnico também progride. Quanto mais amadurecido, maior o desafio, maior a responsabilidade. Por conseguinte, é um progresso atribuído a todos. E esse é um ponto interessante, né? Porque isso reflete exatamente nesse grupo aqui. Né, quando ele diz, alguns podem se achar estranho, né, mas o grupo também evolui. E evolui como um todo. Então, não é porque alguns de vocês participam, mas não conduzem os nossos encontros, que qualquer um aqui está em diferente nível em relação a esse trabalho que é feito. Aqui, cada um, que eu não vou citar os nomes por questão apenas de não gerar constrangimentos, é preciosíssimo. Só para complementar, você lembra que desculpa interrompendo. Não, claro. O Gustavo recebeu uma mensagem mediúnica, né? O Gustavo é o primo do Ismael, compadre do Silvio. Ele tem bastante intimidade com as pessoas daqui do grupo, né? E ele falou que sentiu o grupo bastante harmônico, e ele recebeu essa mensagem espiritual, como a gente vem harmonizando e vem sentindo. Aqui, eu acho que é onde cada um é cada um, né? Exercendo o seu papel de indivíduo, mas o indivíduo que forma o grupo, né? O grupo não é formado de cada um de nós aqui.
E como é gostoso ouvir isso e sentir isso no grupo, né? Porque é o que a gente realmente sente, né? Diga aí, Djair. Silvio, por gentileza, podia voltar lá quando que ele fala de indiciocrasia e outra forma como ele pensa essas pessoas? Só para voltar aquela frase, faça o favor. Aqui. Cadê? Onde que está aqui? É forçoso admitir que a criatura humana possui algumas idiosincrasias e certas imperfeições. Aí ele fala, isso já é nosso, tá? Ele sabe que nós já temos isso, mas aí nós temos uma bússola, um orientador. Apesar disso, o adepto espírita, quer seja médium ou doutrinador, deve se empenhar no estreitamento de vínculos com os postulados evangélicos, tal como nós estamos fazendo aqui. Esse nosso dia a dia é um exercício com que a gente vai cada vez mais nos aperfeiçoando. Por exemplo, o que eu acho assim, eu sei que existe isso tudo que você acabou de falar, Silvio e o Rômulo, todos nós sabemos do grupo, todos nós sabemos disso, mas aí a pessoa fica pensando nessas negatividades, eu não sei como é que é, como ele fala do próprio ser humano, mas a válvula, a bússola, a cartilha já foi dada. E outro detalhe também que eu acho assim, que eu entendo, a pessoa quando é doutrinador, ele já tem uma inspiração, sabe? Ele não pode negar isso. Eu acho isso muito complicado, ele querer partir aí, parte do ego, a influência brutal em cima do ego dele, porque a inspiração vem, como você falou outras vezes, Silvio, que ele é inspirado, e começou falando isso, que ele é inspirado pelos maiores do plano espiritual para fazer aquele trabalho. E ele não quer ver, então se ele não vê, eu vejo assim pelo lado do ego, entendeu? É isso só que eu queria falar. O ego vira e mexe e volta nas nossas conversas, né? Porque ele é um companheiro muito íntimo de todos nós. Tanto o ego como a vaidade, a irritação e mais uma sequência quase intermináveis, né? Digamos, de adjetivos pessoais, né, que a gente possa ter. Mas é o que o Rômulo estava falando, né, que foi reforçado por essa mensagem do Gustavo, né? Desculpa. A gente sente essas mudanças. Tudo bem, são passinhos de formiga, né? A gente não pode nem dizer que são passinhos de bebê, são passinhos de formiga, mas a gente vai sentindo isso. A gente já conversou várias vezes sobre essa atenção que o grupo tem entre si, esse crescimento do nosso relacionamento, que a gente pode dizer amoroso de fato, esse carinho que vai se desenvolvendo de uns com os outros. O engraçado, né, de tudo isso é que a maioria nem se conhece pessoalmente, mas já tem um carinho, parece amigos de infância, né? E tudo isso a gente sente se desenvolvendo. Diga, Djair. Eu só queria endossar tudo que você está falando, cara. Eu penso assim também, sabe? Eu não sei se eu estou me expressando, porque isso que você fala de coração, também sinto isso. Como você falou, a gente não se conhece, não tem intimidade, mas é uma coisa que de manhã não é obrigação, é um prazer, é uma satisfação de plugar e conversar com vocês e participar de tudo isso, todo esse conhecimento, dessa amorosidade, tudo isso. Obrigado, Silvio, mais uma vez. E aqui também se é fala... uma outra dimensão, não, Silvio? De Sim. amizade, né? Sim, né? É uma coisa diferente mesmo. Né? E tu vê quando a gente se encontra, né, pessoalmente, parece aquela coisa de... A sensação que eu tenho quando eu tenho a possibilidade de encontrar alguns de vocês, né, que eu tive agora recentemente, que eu agradeço profundamente, né, de reencontrar, não vou dizer encontrar, de reencontrar Diva e o Djair, é quase um reencontro de pais e filhos, é uma coisa assim que é difícil explicar. Verdade. Mas assim, você sente que envolve... É uma bênção. É uma bênção, realmente. Você bênção. sente um sentimento ali, uma pureza de sentimento que
belo é o mais simples que eu poderia descrever, o sentimento que flui quando alguns de nós conseguem se encontrar pessoalmente. É o abraço do abraço. Aqui, aí, deixa eu voltar aqui para o livro. Então, só repetindo aqui, por conseguinte, é um progresso atribuído a todos. Então, tudo que acontece no grupo é por todos, para todos, e cada um tem a sua importância fundamental. E nosso querido Vitor, né, faz um novo questionamento em relação a isso, né? Comportar-se na qualidade de esteio da equipe se refere realmente a um aspecto bastante particularizado da função de esclarecedor. Mas, sem dúvida, quantos ignoram os valores de suas próprias possibilidades mentais frente ao trabalho mediúnico e, em decorrência, acabam por se acomodar na função de simples administradores da equipe que coordenam? Isso é uma pergunta um pouco complexa, porque aqui ele não fala apenas daquela figura do esclarecedor, né? Que fica ali, que se transforma num mero agente administrativo da reunião. Mas acho que ele envolve a todos, né? Porque muitos se acham que, não, eu sou o psicógrafo, então eu só preciso escrever, eu sou o sustentador, só preciso sustentar. E, na verdade, as funções são múltiplas, né? Cada um tem a sua função, mas ela não é única, não tem uma função específica só. Nós temos, na verdade, todas as variedades, né, de mediunidades que nós podemos imaginar, que já ouvimos falar, sempre tem um pouquinho dentro de nós, porque isso são capacidades inerentes do próprio espírito, que elas se manifestam ou não no campo encarnado por ajustes que a gente já viu em outras oportunidades, até orgânicos. Então, tem certos ajustes orgânicos que são feitos no próprio processo de reencarnação que facilitam a expansão de determinado, digamos, tipo mediúnico. Mas toda a mediunidade em si, seja qual for, ela é uma qualidade, né, uma capacidade inerente do próprio espírito. Então, todos nós temos. E ela pode ser desenvolvida em maior ou menor grau de acordo com o esforço individual de cada um, a solicitude de cada um em prestar serviço. E acho que é mais do que um questionamento, é mais um alerta para nós mesmos aqui não imaginarmos que estamos aqui só para sustentar essa vibração para que ela possa ser expandida, aspergida pelo universo. Nós estamos aqui para fazer muito mais. Ao mesmo tempo que a gente irradia, nós estamos gerando esse amor. Estamos desejando profundamente esse amor. E podemos fazer muito mais coisas, não só aqui nesse momento, mas durante todo o decorrer do nosso dia, servindo e sendo nada de especial, sendo nós mesmos, deixando que a nossa essência verdadeira flua. Então a gente não precisa pensar muito o que eu posso fazer para ser útil, para ser mais próximo do trabalho, mais próximo do alto. Sermos nós mesmos. Deixarmos o que tem no nosso coração fluir. Sem questionar, sem criar barreiras. Deixar o amor que a gente recebeu quando fomos criados. Ouçam bem, criados, não reencarnados, como quando fomos criados
Fomos criados com extremo amor. Esse amor está em nós. Então a gente não precisa fazer nada de especial. Só sermos o que somos. Que é especial. Eu costumo dizer o seguinte, já está chegando no finalzinho, só um pequeno comentário. Uma pessoa um dia chegou para mim e falou assim, eu nasci na época errada, eu nasci no país errado, eu nasci tudo errado, e não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus, deixa eu falar assim, eu vou cometer uma blasfêmia aqui, tá, gente? Por acaso você acha que Deus é burro? Ele te deu todas as condições. Você nasceu num lar perfeito para o seu aprimoramento. Você nasceu num país perfeito para o seu aprimoramento. Tudo é uma caminhada. E Deus, como é importante você usar esse termo, quando fomos criados, a gente já foi criado por um propósito maior, que é de amar, de servir, amar a nós mesmos, nos respeitar, nos querer bem, para sim querer bem o próximo, amar o próximo, respeitar o próximo. Olha que bênção. Então, aqui o Lancelin coloca, o Vitor coloca, né? Ninguém é mais importante que ninguém, mas somos muito importantes. Dentro dessa grande constelação, eu vou dizer aqui, nessa constelação familiar, né? Aqui com a gente, lá no trabalho, nas nossas casas, com a nossa família, todos nós temos o nosso papel, de pai, de filho, de irmão, de esposo, de amigo, de colega, de companheiro, né? Nós temos nossos papéis, e todos eles são importantes e nos formam. Que bênção, que bênção.